Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. Isso mesmo! E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. Isso! Agora, como você já sabe a nossa aula de hoje, vamos lá para aquele local bem tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! E hoje nós estaremos ainda dando continuidade ao nosso projeto Minha Terra Tem História. Estão lembrados que foi um conteúdo também da aula passada? Isso mesmo. Então agora vamos pegar o nosso material, a nossa apostila de história, não é isso? Já estão com ela aí? Então vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, a nossa apostila, refere-se o quê? Aos espaços de memórias, né? Os espaços de memórias aqui da nossa belíssima Itabaianinha, onde iremos falar sobre os patrimônios materiais e imateriais e também sobre as representações dos símbolos municipais, os símbolos que representam a nossa Itabaianinha. Então, vamos começar por etapa? A primeira parte, nós iremos falar sobre espaço de memória. O que é um espaço de memória, professora? Vamos lá? Pode ser definido como bem material ou imaterial, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas. Por isso, representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. Então, espaços de memória é tudo isso que vocês viram aqui. Pode ser tanto material quanto imaterial e que tem um significado. Pode ser uma pintura, né? Pode ser também uma religião, um documento. Tudo isso é dado como memória, coisas guardadas, espaços que nós guardamos da nossa memória e que vamos documentar dependendo da forma que estiver aqui e que é de grande importância para a nossa sociedade, para que a gente saiba ainda mais da história da nossa cidade. Então, espaços de memória é isso. E ele se divide em quê? Em patrimônios. Patrimônios materiais e imateriais. Aí vocês podem voltar e se perguntar, professora, e o que é patrimônio cultural? E por que que ele se divide em material e material? Prestem atenção, material e imaterial. São esses dois tipos que a gente pode rever do patrimônio. E também tem aquele patrimônio natural. Mas no momento aqui, nós vamos falar desses dois tipos de patrimônio, certo? Vamos entender primeiro o que é patrimônio cultural, para depois conhecermos os nossos patrimônios materiais e imateriais daqui de nossa belíssima Itabaianinha. Então tem aqui, patrimônio cultural. Tudo o que é produzido por uma determinada cultura ou utilizado por ela. É de interesse coletivo e que diz respeito à identidade de um grupo ou lugar específicos. No nosso caso aqui, é de interesse nosso, sim, os nossos patrimônios culturais aqui da nossa cidade. E que vai estar se relacionando o quê? Dizendo a respeito de quê? Do nosso lugar, falando das obras que foram construídas há séculos e séculos atrás, coisas que vocês podem pensar que é um bem cultural, material, mas que não é. Então nós iremos perceber a diferença que há do material para o imaterial, certo, meus amores? E aí ele continua. Como é que a gente pode distinguir o que é um patrimônio cultural? São elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente, que é aquele que eu disse que pode ser um patrimônio cultural natural. Tem os conhecimentos, técnicas, elementos do saber e os bens culturais e os artefatos. Então, esses três
que dá uma especificidade para nós saber separar entre natural, material e imaterial. Está bem? Agora nós iremos conhecer alguns patrimônios materiais daqui de Itabaianinha. Vocês podem estar olhando aí, atrás de mim tem várias fotos, vocês devem imagens, né? Tá se perguntando do que será que se trata. Agora vocês irão entender do que é que essas imagens aqui atrás de tia Roneide está significando, né? O significado de cada uma delas. Primeiro, o que é cultura material? Cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte e igrejas. Aí eu venho aqui perguntar a vocês estudaram em português o que era substantivo concreto, não é isso? É tudo que a gente pode, como ele acabou de falar, palpar, pegar, tocar. Porque tem coisas que a gente vê, mas não pode pegar. A gente vê, a gente sente. Já o bem material, né, o patrimônio material, ele pode ser visto e pode ser palpado. A gente pode topar, sentir ele com as nossas mãos. É o exemplo aqui que tem de um prédio localizado na Praça Olímpio Campos, número 176. Essa propriedade, né, pertence aos herdeiros de Dona Carmosina Santana. Esse prédio ainda existe aí na Praça Olímpio Campos. E eu trouxe aqui também a imagem, que essa daqui, olha, estão vendo, que é também desse imóvel também localizado lá na Praça Olímpio Campos, número 214. Essa propriedade pertence aos herdeiros de José Leandro Alves. Ela tinha esses tijolos, né, assim, esses aqui pisos bonitos, né, azulejos, desculpa aí, bem bonitos, mas já caíram muitos devido à idade, né, que foi construída esse prédio aqui. Ele tem, basicamente, ele foi construído no século, meus amores, 19. Então, tem muitos anos. Devido a isso, a grande maioria dos azulejos já caíram. Então, vocês podem pedir à mamãe, ao papai ou ao responsável de vocês para poder ir lá ver esse patrimônio cultural material. Por quê? Porque vocês vão poder topar, sentir, além de ver, ter a emoção de estar topando em um patrimônio antigo do século XIX, vocês também vão poder tocar, sentir que ele é concreto, que ele existe, certo? Tem outro também, que é a estação ferroviária. Estão vendo aqui, meus amores? E vocês sabem o que é uma estação ferroviária, né? Era onde antigamente passavam-se os trens aqui em Itabaianinha. Também é conhecido como um patrimônio cultural material, porque vocês, além de ver, podem sentir, tocar na estação, né, ferroviária. Por isso que ele foi considerado um bem, um patrimônio, né, cultural material. Tem toda uma história sobre a estação ferroviária, tem toda uma história sobre esse imóvel aqui, certo, meus amores? E também, para finalizar, alguns dos patrimônios materiais de Itabaianinha, tem também as ruínas, né, as ruínas do açude da presa. Como vocês sabem, que foi construído por Olímpio Campos, né, que foi a primeira coisa de água potável, que solucionou o problema de água potável aqui para Itabaianinha. Mas eu só trouxe esses dois exemplos e comuniquei esses outros aqui, que foi o prédio, localizado também lá, o número 176, que pertence a esses herdeiros que eu falei de Dona Carmosina, a estação ferroviária, esse outro imóvel aqui que pertence aos herdeiros de José Leandro e as ruínas de açude. E tem outras coisas mais, só que iria ficar extenso demais, tia Roneide só irá apresentar esses. Mas vocês podem sim, podem não, devem pesquisar ainda mais, certo? Para enriquecer ainda mais, junto com a professora de vocês, os seus conhecimentos.
Já embaixo, vocês podem perceber que tem patrimônio imateriais. Por que, professora? Qual a diferença? Vamos aqui perceber qual a diferença do patrimônio material para o imaterial. Vamos lá? Já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Como assim? São coisas abstratas que a gente vê, a gente sente, mas a gente não pode tocar. Diferente do material, que vocês podem ir lá, tocar no imóvel, na estação ferroviária, vocês podem tocar nas ruínas, né, do açude da presa, vocês podem tocar naquele outro imóvel que eu falei. Mas já os bens, patrimônio cultural imaterial, a gente só pode sentir, ver, mas não podemos tocá-lo, porque eles são abstratos. E quais os exemplos, professora, para que eu possa entender melhor? Eu coloquei aí, olha, exemplos de patrimônios imateriais de Itabaianinha. A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Vocês podem ver a banda tocando. Não é isso, meus amores? Vocês sentem aquela emoção. Mas vocês podem pegar a banda? O que eu quero falar assim, pegar, é pegar a melodia, tudo. Vocês podem tocar? Não, vocês vão sentir. Não é isso? Vocês podem ver, mas não vão poder tocar, pegar. A mesma coisa tem aqui também a banda de pífano. O pífano é uma cultura imaterial. Por quê? A gente pode sentir, escutar, ver, mas não vamos poder pegar a banda de pífano, entendeu? É algo que você não pode tocar. O pífano, não pode tocar nele, não é tocar nos instrumentos, mas tocar na melodia. Vocês podem sentir a emoção da melodia. A mesma coisa a festa de carnaval. Nós estamos ali, no trio, curtindo. É um patrimônio cultural imaterial. A gente sente, mas a gente não toca. A gente não pega o carnaval. Tem o rezado, tem outras coisas mais que vocês podem ver, sentir, mas não vão poder tocar. Certo, meus amores? Então, isso daí é a diferença do patrimônio material para o patrimônio imaterial. Certo, meus amores? Já aqui embaixo, né, como vocês podem ver, tem os símbolos municipais de Itabaianinha. O primeiro símbolo municipal de Itabaianinha é a nossa bandeira de Itabaianinha. E onde é que tem escrito o nosso lema? Qual é? Dedicação, trabalho. É o que a gente faz aqui na nossa cidade. A gente se dedica e trabalha para o Itabaianinha cada vez melhor, certo? Depois, como vocês podem ver aí, vem o nosso brasão. Aqui, ó, o nosso brasão. Aonde tem Itabaianinha, 19 de outubro de 1915. Vocês recordam qual é essa data? O que foi que aconteceu nessa data? Em 19 de outubro de 1915? Isso mesmo, foi a emancipação política de Itabaianinha. Foi quando Itabaianinha passou a ser realmente ter a categoria de cidade. Foi no dia 19 de outubro de 1915. E o que é que diz o nosso brasão aqui? O brasão retrata o nosso município através de diferentes itens da economia. Se vocês perceberem aqui, tem o mesmo lema da nossa bandeira, dedicação e trabalho. Olhem aí, tem ele na apostila de vocês, né? E aqui embaixo tem essas 3 estrelas, que significa o quê? Os 3 poderes, certo? Do nosso município. É o que significa as 3 bandeiras, né? Representa os 3 poderes. As 3 bandeiras não, desculpa, as 3 estrelas. E aqui, vocês podem perceber que tem um gado, tem frutas, tem aqui as cerâmicas, né? Os tijolos. E embaixo tem um tecido
forrando e todos esses itens em cima. E cada um tem um significado, como ele falou aqui, são os itens da nossa economia. Aqui o gado significa a economia nossa da pecuária, as frutas, a citricultura, aqui os tijolos e as telhas, a indústria cerâmica e o tecido, a indústria têxtil. Tudo isso que faz parte da nossa economia daqui de Itabaianinha. Viram que inteligência, quanto é bonito o nosso brasão, o quanto ele significa para nós, juntamente com a nossa bandeira, não é isso, meus amores? Mas não para por aí não também. Nós temos como nosso símbolo também o hino de Itabaianinha, que é o hino oficial de Itabaianinha. Quem fez essa letra e melodia foi a professora e compositora Raimunda Andrelina. Foi ela, né, que compôs tanto a melodia e fez a letra do nosso hino. E quem foi que fez os arranjos e a partitura? O maestro Claudemiro Xisto. Foi ele que fez todo o arranjo para dar ainda mais, né, a brilhantar ainda mais o nosso hino de Itabaianinha. Esse que vocês cantam todos os dias na escola. Muito bonito, não é isso, meus amores? Vocês viram como nossa cidade é rica, tanto em símbolos, quanto também nos patrimônios materiais e imateriais? Então, nossa aula de hoje vai ficar por aqui, mas eu irei deixar para vocês a vontade de descobrir ainda mais sobre a nossa Itabaianinha. Então, juntamente aí com a sua professora na sala, pesquise outros bens, outros patrimônios materiais, mais ainda imateriais, e procure saber ainda mais sobre os nossos símbolos municipais. Certo, meus amores? Nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.